O que que foi mais desafiante para ti e como tu superou esse desafio? Sim. Ana, eu não, a gente ouve muitas histórias de superação de pessoas que nasceram em famílias com bastante dificuldade financeira, tá? Eu posso dizer que isso é sorte, isso realmente é sorte. Eu não tive este problema, tá? Mas o que que eu via? Porque a minha família toda era empreendedora. Mas o que que eu sentia, Ana? Eu sentia que eu não queria pegar carona naquilo que já estava construído. Se eu fosse trabalhar com meu pai, eu ia me sentir nada contra. Eu admiro quem vai trabalhar com a família, mas eu ia me sentir. Eu nunca pensei nisso, tá? Até porque a gente nem combinou de conversar exatamente sobre isso. Mas eu acho que eu ia me sentir meio impostora, tá? Então, eu nunca pensei em trabalhar com a minha família, com o meu pai, por exemplo, tá? Com a minha família, com a minha mãe, eu já trabalhei, mas nós iniciamos juntas esse negócio. Mas naquilo que já existia, eu nunca comecei a trabalhar. E talvez para provar que eu também era boa, eu sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei muito. As pessoas me diziam assim: para que te matar? Para quê? Tu não precisa. Por que que tu está trabalhando e fazendo doutorado? Por que que tu trabalha de manhã, de tarde, até sábado, de noite, quase, né? À tardinha, tinha loja, né? Eu faço faculdade e depois da faculdade faz pós-graduação, tu não tem parada, né? As pessoas me diziam. E é verdade, eu não. Eu passei muitos anos sem tirar férias, muitos anos sem tirar férias. Talvez porque eu não sabia delegar bem na época também, mas eu passei muitos anos sem tirar férias, primeiro porque eu não sabia delegar, depois por causa do doutorado, e, e isso cobrou um preço. Tá? Chegou uma época que eu estava muito, muito cansada, e foi aí que eu decidi que eu tinha que primeiro utilizar, embora a metodologia que eu criei no doutorado fosse validada, já era validada, aí entra mais uma vez a necessidade de se cobrar bastante. Eu pensei assim, ó, para não ser impostora, talvez também. Eu preciso fazer isso aqui rodar na minha empresa primeiro. Se eu não conseguir fazer na minha empresa rodar, eu não tenho direito de tentar ensinar alguém a fazer isso. E aí foi a virada de chave. Mas antes, na época da loja, Ana, eu quase quebrei, tá? Nós tínhamos um contador bastante antigo da família, né? E eu me lembro lembra que eu te falei que nós éramos os maiores vendedores de camiseta do interior do Rio Grande do Sul, não, no interior, do Rio Grande do Sul. E, Ana, não sobrava dinheiro. Nós vendíamos, vendíamos, vendíamos e não sobrava dinheiro. E eu não estava formada ainda e tal. E aí eu entrava em contato com o contador e eu dizia, tio, né? Não sobra dinheiro. E ele é uma pessoa muito honesta, correta, né? Procurava fazer tudo certinho. Ele me dizia, guria, fica tranquila. Vende mais um pouco que vai te sobrar. E passou um ano, 2 anos, né? Eu estava no final da faculdade já. Não, eu já tinha terminado a faculdade. E eu dizia para ele que tem alguma coisa errada. Ana, era o enquadramento. O nosso enquadramento da empresa estava numa modalidade totalmente diferente. Não sobrava dinheiro porque eu pagava muito mais imposto do que eu deveria pagar. E aí, nesse momento, assim, eu entrei, eu disse para ele, não, tem alguma coisa errada. Daí eu procurei outro contador, esse contador me disse, Dani, é isso aqui. Quando ele disse, é isso aqui, eu levei para o contador antigo e ele me disse assim, guria, é verdade, tu me desculpa. Eu disse, tá, tudo bem, eu lhe desculpo, mas o que que a gente faz agora? Né? Eu poderia ter denunciado ele no conselho de contabilidade, né? Nunca pensei em fazer isso. Ele disse: Olha, eu te proponho o seguinte: ao invés de você me pagar ah, as, as, Os os honor... nossos horários, você não me paga e eu todo mês te pago mais um tanto.
para repor até o dia que, né, nós zerarmos. Então, Ana, assim, ó, eu vendia muito, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu não vivia como uma pessoa bem-sucedida, porque eu pagava muito mais do que o porte da minha empresa aguentava, né? E essa foi uma época, assim, bem difícil, que eu pensei assim, ó, poxa, se ser empreendedor é só sofrer, né? Ou eu estou no ramo errado, né? Ou eu não tenho que vender roupa, eu tenho que fazer outra coisa. Então, ali foi um momento, assim, onde eu estava muito triste, sabe? Muito decepcionada com a profissão e com o fato de eu ser empreendedora e só sofrimento. As pessoas ganhavam bem, que trabalhavam na minha empresa, eu pagava um monte de imposto, mas eu não tinha dinheiro para mim. E esse aí foi um momento super interessante, onde eu entendi assim, ó, que embora você contrate pessoas que saibam aquilo para o qual elas foram contratadas, você tem que saber um pouco daquilo. Você não pode delegar cegamente. Tu tem que entender. Eu gostaria de entender mais, por exemplo, de economia, mas eu não sou ignorante em relação à economia. Tá? E naquela época eu não me importava, eu só queria vender. Né? Vender, 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 e não sabia do restante. Então, essa foi uma, uma lição bem importante que, embora eu tivesse aprendido na faculdade, fazer balanço, tudo, né, na contabilidade, mas eu não utilizei isso no meu negócio. E isso me custou caro. E a outra questão que eu sei que foi deficiência minha foi falta de. Eu não sabia delegar. Eu tinha muita gente na empresa fazendo coisas que eu não sabia exatamente o que eles faziam, isso na Broker já, quando nós crescemos. Nós fazíamos isso na Broker, e eu tinha um monte de gente se fechando, e mais uma vez, sobrando pouco dinheiro. E foi daí que eu pensei, de não, para só um pouquinho. Eu posso até tentar ensinar as outras pessoas, mas eu primeiro tenho que validar isso aqui dentro da minha empresa. Já está validado teoricamente, ótimo. A banca já me deu 10. Excelente. Que foi uma coisa que eu sempre competi comigo, né? Eu tinha que tirar 10. Não tinha, não aceitava 9,5. Então, foi 10 em tudo, menos na faculdade. A faculdade foi mais, mas nas duas pós-graduações e no doutorado foi 10. Mas eu pensei, eu tenho que validar primeiro na minha empresa para poder ensinar as outras pessoas. E ali foi uma virada de chave, ali foi uma volta. Ali eu estava assim, eu tava no limite mesmo. E aí eu pensei, ou eu faço esse negócio funcionar aqui na minha empresa, na Broker, ou eu desisto de ser o que eu sou. E eu vou fazer outra coisa. Porque se eu não conseguir colocar em prática primeiro, se o meu negócio não der resultado, eu não tenho o direito de ensinar e de tentar implantar isso nas outras empresas. Então foram dois momentos bem assim, mais difíceis, né? Mais difíceis que eu passei. Mas eu posso dizer assim, Ana, que grandes dificuldades, falta de recursos assim pessoais, não posso dizer que eu tive. O que eu tive foi, sim, vontade de mostrar que eu não precisava de nada, embora tivesse as coisas à disposição, que eu não precisava de nada, que eu podia fazer o meu nome, que eu podia criar a minha empresa, e que se um dia eu vier a trabalhar com as coisas do meu pai, né, ou herdar, sei lá, eu não vou botar fora. Né? Eu não vou botar fora porque eu tenho a prática hoje, né? Hoje eu tenho maturidade suficiente para entender que para fazer dinheiro não é bem assim. Agora, para perder dinheiro é muito fácil.